Olá, a gente está aí no ar com mais uma entrevista aqui na TV FIT, a gente sempre trazendo a vocês papos com pessoas, com artistas que participam aqui do festival do FIT 2012. Quem está sempre aqui comigo é o Valmir Santos, que é jornalista cultural há mais de 20 anos, tem aí, já escreveu históricos de grupos de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, tem um trabalho super bacana com teatro e obviamente está aí com a gente para ajudar a conhecer essas pessoas super bacanas que vêm aqui para o festival. Aqui a gente vai entrevistar hoje é o Márcio Meirelles, né, que é diretor, é cenógrafo, figurinista, um dos fundadores do Bando de Teatro Olodum em 90, também ao lado da diretora e atriz Chica Carelli. O grupo surgiu a partir da realização de oficinas em bairros da capital baiana. Nesses 22 anos de história, o bando construiu e consolidou uma dramaturgia e uma estética próprias, tendo o negro e sua tradição sociocultural como matéria-prima dos seus espetáculos. Na programação do FIT, Márcio dirige Bença, montagem que evoca os ensinamentos da memória cultural dos mais velhos. Valmir, você que não só está aqui todos os dias na TV FIT, você também trabalhou aí por trás, antes do FIT começar, como consultor da curadoria. Por que a gente recebe um espetáculo como Bença aqui no Festival de Teatro Internacional de BH? Bom, Márcio e seus companheiros do bando, eles desenvolveram uma trajetória de mais de 2 décadas de afirmação da cultura negra de uma forma muito sólida e digna, junto às comunidades do Pelourinho, ao cotidiano e o universo do cidadão de Salvador, a partir dessa pesquisa de campo, da realidade local, social e política, e fazendo tudo isso sem descuidar, sem deixar de zelar pela investigação estética. Acho que isso que é fundamental, é um grupo que tem uma afirmação, uma questão, um ponto de vista, do ponto de vista ideológico muito marcado, muito firme. O conteúdo dos seus espetáculos passa por esse universo, mas a elaboração da cena, do ponto de vista formal, não é descuidado. Acho que isso é bacana. O Bando de Teatro Olodum é uma referência local da produção baiana hoje, né? Circula por vários festivais do Brasil, inclusive do exterior também. O Márcio e o Bando tem uma história de revitalização do Teatro Vila Velha, que é um dos marcos da produção baiana desde os anos 70 para cá, um ponto de referência, né? E o Márcio também é um gestor público, um homem com experiência de também trabalhar junto às iniciativas públicas. Ele foi diretor artístico do próprio Vila Velha, né, Márcio? Do Castro Alves também, diretor artístico do Castro Alves, e mais recentemente a experiência mais radical em termos desse homem público foi na Secretaria de Estado da Cultura da Bahia, até 2010, né? Então, um pouco da nossa conversa aqui hoje é com esse ser político, né, que é político na vida e na arte, e com que a gente vai compartilhar algumas questões sobre essa trajetória do Bando de Teatro Olodum, que é uma referência da produção nacional de teatro de grupo, inclusive, por isso que mais do que merecido está aqui entre nós, né? Legal. Quer comentar, Márcio? Essa introdução, o Valmir, ele apresenta bem aí as pessoas, né? Estou orgulhosíssimo Legal. Da apresentação. Márcio, para a gente começar, Bença, como a gente falou aqui no início, traz essa questão da tradição, isso faz parte inclusive do próprio trabalho do bando, né? No entanto, vocês também mesclam com essas tecnologias que a gente tem encontrado aí no cotidiano agora, cada vez, o que muita gente chama de novas tecnologias. Como é que começou esse trabalho, assim? Como que vocês conseguiram criar esse diálogo? Bom, eu chamo de próteses, né? Porque a gente já não consegue mais se pensar sem um celular na mão, sem um iPad, iPod, iPhone, milhares de reais, né? E isso faz parte da nossa vida cotidiana, e o teatro de alguma forma representa isso, né? Representa a nossa vida, então não pode deixar de dialogar com o que faz parte quase que da natureza do ser humano agora, que a gente estava comentando aqui um pouco antes, essa quase dependência, né, química a comunicação, a se comunicar com os outros, né? Então,
nada mais justo do que um espetáculo que fala sobre o tempo e que é uma homenagem aos ancestrais, do que colocar tudo isso nesse diálogo com essa coisa contemporânea. Né? Porque não é tratar do velho num outro tempo, como está lá, mas é trazer isso para cá. E nem isolar ele, né? E porque também, na cultura banto, que é uma das culturas africanas que veio para o Brasil e que é fundadora da nossa civilização, especialmente na Bahia, o candomblé banto. No Rio também a presença banto é muito forte. O tempo, nessa tradição, o conceito do tempo é de um contínuo, é de uma coisa que não acaba, é uma coisa que e nós é que passamos pelo tempo, não é o tempo que passa. Né? O tempo a gente passa. E as coisas continuam, estão. Então, era uma forma também da gente colocar isso como discurso. A gente tem projeções de depoimentos de líderes religiosos, de pessoas, de artistas, enfim, de pessoas mais velhas dessas tradições, né, e fundadoras do nosso cotidiano agora, que nos construíram como identidade. Temos depoimento dessas pessoas, ou seja, um tempo que passou, né, e está ali ao vivo falando com a gente. Tem um tempo real dos atores fisicamente em cena e tem um tempo que é de uma transmissão ao vivo, que os próprios atores captam imagens do próprio espetáculo e aparecem nessas telas. E também a gente tem lá imagens de fotos dos pais, avós, tios, os próprios atores quando eram crianças, enfim, que mostra também um outro tempo. Então a gente tem essa noção do tempo de que não passa, né? Do tempo que continua, que está ali, que, enfim, esse discurso está ali na prática, está ali na real. Através da tecnologia. A tecnologia torna isso possível. A gente não precisa muito falar sobre isso, porque isso já está lá. Apesar de Valdina Pinto falar explicitamente sobre essa questão do contínuo do tempo, mas isso é o que é o espetáculo. Eu acho o tema bastante caro à nossa realidade, essa visita e respeito e dialogar com os nossos sábios que estão vivos, né? Normalmente essa referência aos ancestrais se fala de um lugar muito longe, você estava me dizendo, né, Márcia? E aqui a gente está se referindo a pessoas próximas, né? Você pode citar algumas das personalidades que aparecem no vídeo, na pesquisa, e que ensinamentos que elas tocam, assim? Então, o vídeo, na verdade, foi o seguinte: foram 2 anos. Foi um projeto que ganhou um edital da Petrobras de manutenção de grupo para desenvolver esse projeto. Então, durante 2 anos, os atores, eu estava na secretaria, então eu não pude acompanhar de perto todo o processo de pesquisa, mas eles foram a várias comunidades e gravaram muitos depoimentos, horas e horas de depoimentos de vários líderes religiosos e pessoas também, pessoa da feira, do mercado, pessoas que são fundadoras e que são detentoras de uma série de conhecimentos, né? E de saberes e de fazeres e de métodos de trabalho, de visões de mundo. E os ensaios foram feitos a partir disso. A gente editou algumas dessas depoimentos e os atores dialogavam com isso nos ensaios, né? Tanto fisicamente quanto verbalmente mesmo, com o que era dito lá. E o texto foi sendo criado a partir desses diálogos entre o ator e o vídeo. E foi construído a partir também dos ritmos dos orixás mais antigos, né? Que eles são velhos e que também isso antropologicamente nos diz que são ritos mais antigos, né? E das canções e dessa relação com a terra, com o solo, né? De onde tudo vem, para onde tudo vai, né? Que ao contrário do Ocidente, que coloca tudo no céu, né? O Oriente coloca tudo na terra. E daí vem a energia e daí vem também a veneração.
Mas a gente tem toda essa mítica, né, sobre esses ancestrais, né, fundadores de linhagens, né, ou de etnias, e esquece que tem um ancestral muito próximo, que é nossa mãe, nosso pai, nossos tios, nossos avós. Eu ainda sou de uma geração que a gente era criado mesmo uma grande família, né, com tios, com avós, com todo mundo. Né, não era só mãe e pai, e às vezes só a televisão para cuidar da gente, né? O pai e a mãe estão trabalhando e as crianças estão em casa com a televisão cuidando deles. E essa é uma outra família e essa é uma outra realidade. Mas esses ancestrais, a gente perceber a importância que tem, escutar o que eles têm para dizer, a experiência de vida, o acúmulo de situações que eles já passaram e ultrapassaram, né? Isso vem também de um tempo atrás. Em 2000, quando o Bando fez 10 anos, a gente queria fazer esse projeto. O projeto chamava Respeito aos Mais Velhos. E era sobre isso. Aí não deu para fazer, a gente foi fazendo outras coisas. E aí a gente ganhou esse edital e aí a gente encarou isso e fez para os 20 anos. Então é isso, é um pouco recobrar valores, reconstruir valores. Não como uma coisa saudosista, e daí porque a tecnologia é muito importante, né? Porque ao mesmo tempo é um discurso feito numa linguagem contemporânea que os jovens dominam até mais, e o conteúdo é tudo isso. E curiosamente as pessoas mais velhas do candomblé, ou enfim, as pessoas mais velhas, as mães dos amigos, etc. tal, adoram o espetáculo e se identificam com o espetáculo e com tudo isso, que não é um espetáculo simples, não é comum, quer dizer, não é linear como os espetáculos, enfim, normalmente em sua maior... Bom, agora também tem tanta coisa, tem tanto espetáculo não linear que não dá nem para falar nisso. Vamos falar de pós-dramática aí vai desviar. Ô Márcio, mas é engraçado que o ato de tomar a benção, né? Eu na experiência da formação de muitas gerações, da minha, por exemplo, não vem exatamente carregado assim de uma questão eminentemente religiosa ou de referência a uma autoridade, mas é um ato pequeno, e essa palavra benção do espetáculo me remete a isso, a experiência de uma atenção, de um cuidado em relação àqueles que vieram antes de nós, né? Simples, me parece. E Valdina Pinto, que eu não respondi a sua pergunta, é uma das que aparecem lá e aparece bastante. Ela tem um papel muito grande, mesmo no bando e mesmo na minha formação. Porque Valdina Pinto foi quem me aproximou desse universo tanto religioso afro-brasileiro quanto da própria cultura afro-brasileira. Né? Foi uma pessoa que, quando eu comecei a me preocupar com isso e querer colocar isso no palco, ela esteve muito próximo e me passou muita coisa. Então é Valdina Pinto, Cacau do Pandeiro, que é um músico baiano maravilhoso, Buli Buli, que é um repentista, e Ebome Sissi, que é de outra tradição. Valdina é banto e Ebome Sissi é iorubá, que foi uma pessoa que trabalhou com Pierre Verger, que conviveu com Pierre Verger há muito tempo e que contou muitas das histórias que ele escreveu. E ela conta muitas dessas histórias também no longo depoimento que ela deu pra gente, mas no espetáculo tem algumas coisas. Então esses são os principais. Aparecem outros, mas esses... Então Valdina Pinto no espetáculo fala sobre isso, que no candomblé é muito comum tomar benção, né? Todo mundo toma benção, todo mundo. Porque tomar a benção, ao contrário do que se pensa, é um benefício que você faz a você mesmo, né? Você pede a bênção, ou você pede que você seja abençoado. E as pessoas que lhe abençoam dizem: meu Pai que te abençoe, Deus que te abençoe, enfim, desejam coisas boas para quem pediu, né? Se você pede, você ganha. Então é um pouco isso. Então é retomar essa ideia da bênção não como uma submissão, subserviência, mas ao contrário, com um pedido de proteção, de ajuda, de coisas boas. E quando você pede coisas boas e deseja coisas boas, essas coisas boas... O mundo conspira, né? Corre o risco de dar certo. Márcio, na ancestralidade africana, a ideia da coletividade é muito forte também, é um dos elementos principais, né? Aí o nome bando,
remete a esse aspecto convivencial, assim? Então, o nome bando tem a ver com a origem, né? Com estar ligado ao Olodum em sua origem. Era um projeto nosso, né, que eu questionava muito sobre essa questão, sobre essa coisa das tradições africanas não terem se transformado em cena, né, sendo ricas dramaturgicamente. Você assiste um ritual de candomblé, é de uma riqueza dramatúrgica impressionante. Enfim, se você conseguir abstrair o elemento sagrado, é uma ópera oriental com toda a estrutura de ópera oriental, né? Com as canções, com uma sequência de canções, a depender do orixá que aparece, que enfim, se corporifica ali, surge uma série de canções, uma sequência de canções que contam uma parte da história daquele orixá, ou sua natureza, enfim, as suas qualidades. Então isso nunca virou cena, nunca virou teatro. E por que isso? É porque talvez o ritual ainda seja forte o suficiente para sustentar o sagrado e a relação, essa religação do homem com o sagrado, né? E o bando é uma expressão então, de afirmação desse coletivo. Aí quando a gente se ligou ao Olodum para desenvolver o projeto, quando a gente apresentou o Olodum se interessou e nos disse: ok, venham, a gente dá todo o apoio institucional, mas vocês se viram aí para conseguir recursos financeiros para manter o projeto. E a gente conseguiu, e isso deu uma independência, porque agora, desde 94, que a gente está no Vila Velha, que a gente se desligou do Olodum, a gente mantém uma relação de respeito, mas cada um em seu lugar. Mas aí veio essa brincadeira, tanto de banda com bando, né? O bando com a banda Olodum, o bando de teatro, mas também com a palavra, é uma expressão negativa. Normalmente, né? Normalmente, é um bando de ladrões, é um bando de marginais. Bando de lampião. Sempre o bando é uma coisa, e está ligada de alguma forma a um bando de negros. Né? Então é um pouco brincar sobre isso e, ok, se somos bando, seremos bando. Né? E vamos mostrar de que um bando é capaz. E você tocou nessa questão no caso do Olodum, com o grupo Olodum, que é tão conhecido, assim, qual que é essa relação? Agora mais nenhuma, só o nome. E pegando essa questão, também aproveitando aí, que é legal para esclarecer isso, a questão da origem, do contexto social, do contexto político da época, quando vocês começaram aí essas 2 décadas aí que vocês já têm de Então, história. quando a gente começou, isso, uma coisa que me movia muito era esse fato estético de não termos uma dramaturgia que tratasse esses assuntos. A Bahia é uma cidade, o Salvador, né, uma cidade com 80% de população negra, você não tem negro no palco falando de negro, então, alguma coisa está errada. Você não tem negro na plateia, por quê? Você tem 80% da população negra, por que isso? Só tinha 1% da população da plateia negra, né? 99% da plateia do Teatro Salvador era branca. Então tem alguma coisa esquisita aí, vamos ver o que é. Então, eu acho que foi num momento também político que o negro já tinha dado muitas viradas, né? O movimento negro na Bahia foi muito forte desde a década de 60, 70, e muitos negros entrando na universidade, entrando nesse universo acadêmico, começaram a pesquisar sobre sua própria história, reescrever a história de outro ponto de vista. E o teatro também tem que ser reescrito de outro ponto de vista. A gente precisa de outros pontos de vista em cena. Né? E evidentemente a gente precisa, o Brasil precisa do ponto de vista negro para se equilibrar. Né? Então a gente fala de violência e como se o antídoto à violência fosse a repressão da violência e não curar a causa da violência, né? Sanar a causa da violência. E uma das causas da violência é exatamente essa, a grande marginalização de sua maioria negra, que nunca teve oportunidade de ser cidadão. Né? Então já é uma violência sobre uma maioria que em algum momento vai dizer: peraí, a gente existe, a gente está aqui e vamos descer o morro. E aí?
agora segure a onda. Então o Brasil está segurando essa onda. Então se a gente não ouve o outro ponto de vista, o ponto de vista do outro, do que foi o tempo inteiro marginalizado, o tempo inteiro oprimido, a gente não vai entender as causas da violência e não vai poder resolver isso, né? Então, ter isso no palco, ter isso com um grupo que tem 22 anos de trabalho, é importante. Não que não tivesse, tanto que o bando é, na verdade, um coletivo de muitos outros grupos. Porque quando a gente começou, o primeiro elenco do bando, a gente falou assim, bom, quem que vai ser esse elenco? Vão ser atores negros que estão no teatro, que a gente vai chamar e fazer um grupo, vai ser quem? Aí eu falei, vamos fazer uma oficina e vem quem vem. E aí os dois nomes juntos, tanto do Lodum quanto o meu nome, que já era alguém que tinha um trabalho na cidade, que as pessoas tinham algum interesse de trabalhar comigo, trouxe mais de 100 pessoas para a primeira audição. Aí ficaram 30. E essas 30, o critério era muito mais o que essa pessoa tem para dizer, qual é a vivência dela com esse universo da cultura negra, e qual é o compromisso que ela tem com isso, mas também qual é a disponibilidade que ela tem de se jogar na invenção de uma linguagem, de um jeito de fazer teatro. Esse foi o critério, não que ela tivesse currículo, às vezes nem que ela... Tinha uns que meus colegas falaram assim, por que esse? Eu falei, não sei, mas tem alguma coisa nessa pessoa que diz que ele tem que estar aqui. E todos esses 30 foram importantes, e todos os que entraram de alguma forma contribuíram e deixaram coisas. E tinha pessoas que nunca tinham ido a teatro e que estavam ali não sei porquê. E aí eu perguntei para uma menina, por que você veio? Ela falou, não, porque meu namorado acabou comigo, eu ficava em casa de noite, minha mãe disse, vai lá fazer uma oficina, e ela foi fazer a oficina. E era genial essa menina, depois ela saiu. Mas o que a gente percebeu é que tinha um teatro subterrâneo, uma rede enorme periférica de teatro, com muitas formas de representação, diferentes do que a gente está acostumado a ver, que via televisão ou via teatro oficial do centro, né? E eram formas incríveis de se expressar e que tinham aqui a ver com a vivência daquelas pessoas, né? Tinha a ver com falar alto, tinha a ver com xingar, tinha a ver com uma raiva que se expressa de várias formas, mas também tinha a ver com outras formas de amor, né? Com outras formas de expressar carinho, que não é necessariamente a coisa melosa da televisão ou de Hollywood mostrou pra gente. O amor é muitas coisas, o amor se manifesta de muitas formas, né? E isso estava ali também. Então eu preferi apagar, deixar para lá tudo o que eu já tinha feito, toda a minha história, e começar a descobrir um método novo com esses atores, um jeito novo de fazer teatro que tinha a ver com o que eles traziam de rico, né, e de forte. E por isso que os atores do bando têm um jeito diferente, tem um estilo diferente de interpretação, né, de representação, porque vem disso aí. Márcio, é justamente isso que eu queria falar. Como os espectadores do bando, assim, a gente percebe que a música e a dança, o trabalho, a expressão corporal são uns elementos assim bastante sofisticados, bastante apurados. Essas duas plataformas, é a partir delas que vocês decolam para o espaço da palavra, o espaço dramático propriamente dito? Eu sou um cara de tudo ao mesmo tempo agora, entendeu? Eu não sei viver em caixinha, acho que viver em caixinha é a pior coisa do mundo. Então, assim, eu tenho três grandes colaboradores, né, que é a Chica Carelli, que está desde o princípio, Zebrinha, que entrou em 93 e que é o coreógrafo, o diretor de movimento do grupo, e Jarbas Bittencourt, que é o compositor e diretor musical desde 96. Então, a Chica trabalha muito, como ela é atriz também, então ela trabalha muito com essa questão do ator, de lidar com o ator, e agora cada vez mais ela trabalha na direção de produção também. Zebrinha é uma pessoa que é iniciado em candomblé, ele é do candomblé, então ele tem muita informação, coisas inclusive que não são nem ditas, porque são parte do ritual lá e que não tem que ser
divulgados, vamos dizer assim. Mas ele tem base, entendeu? Ele tem estrutura dentro dele, tem estofo para ajudar a gente a chegar nos caminhos. E Jarbas, por outro lado, é um cara que é meio camaleônico. Ele é um compositor que ele entende modos, né, de composição. Não só um estilo, mas estruturas, a dramaturgia da música, né? Como aquela música ou como aquele tipo de música é construído. Então, por exemplo, quando vamos fazer o primeiro Sonho da Noite de Verão, eu pedi a ele que juntasse rock and roll com os modos de composição, os modos, né, de música renascentistas. Então, aí a gente vai trabalhando. Por outro lado, tem uma coisa percussiva o tempo inteiro. Então, é isso, a gente vai trabalhando tudo ao mesmo tempo, porque a linguagem de teatro é música, teatro e dança, né? Você não pode separar muito isso no palco, por mais realista que seja, mas a voz é um instrumento musical, né? O corpo é um instrumento coreográfico, qualquer movimento é uma dança, qualquer som é música. Com a intensidade com que você usa ou presta atenção a isso que dá qualidade mais para um lado ou mais para o outro de uma representação ou de uma montagem. Mas no caso especialmente também da cultura negra, a expressão física, corporal, coreográfica e musical, e rítmica e percussiva é fundamental. Então você não pode pensar num teatro negro que não tenha música e dança, que isso não seja a condução. A gente fez um espetáculo que não tinha música, que era Relato de Guerra, sobre a violência no música. Uma coreografia, e a coreografia era toda ela baseada em agressão, em violência, em luta. E a percussão do pé do ator dançando no palco que era a música. Então era uma música dura, entendeu? Era uma música, mas ela estava lá, né? Então, mas por outro lado, assim, essa prática de construção de personagem que foi a base de como tudo começou, como é que a gente constrói os personagens a partir de pessoas reais, né? A partir da vivência desses atores com outras pessoas que eles conhecem. Então a gente